Lei em época desta semana. Feliz por ser católica, uma multidão jamais vista se reúne na festa da padroeira do Brasil. Faça o teste e confira se você está sofrendo da síndrome da pressa. Emissoras de TV reestruturam programação e Ana Maria Braga estreia na Globo. Pelo mundo, vamos conhecer no Japão um pântano com mais de 3.000 anos, que é o habitat de várias espécies de flores e animais raros. Na Coreia, o bambolê está de volta. Dessa vez, o brinquedo é indicado para afinar a cintura e os quadris, curar dores de coluna e ajudar na digestão. O Clube do Bolinha pelo mundo da dança. Vamos assistir a uma apresentação de um grupo de balé só de homens, interpretando clássicos como o Lago dos Cisnes. O Lorde da dança irlandesa está de volta aos palcos. A estreia da turnê foi nos jardins do castelo de Saxby, na Alemanha. O Pelo Mundo desta semana está começando. Vem, vamos viajar! O Clube do Bolinha, onde meninas não entram, parece ter inspirado uma companhia de balé de Monte Carlo. Os componentes do Le Ballet Trocadéro são todos homens, que se revezam nos papéis masculinos e femininos. Eles viraram o mundo do balé de cabeça para baixo, misturando a dança clássica com a comédia, é claro, e são um sucesso. Há 25 anos, os Trots formaram este grupo de balé em que mulheres não participam. Os papéis femininos são dançados pelos homens com saias de tule, meias finas e movimentos delicados. Muitos dos integrantes do Le Ballet Trocadéro têm formação clássica e também já dançaram em importantes companhias. Os integrantes do Trots se declararam frustrados com o papel secundário dos homens na dança clássica. E para ficar com a glória só para eles, inventaram essa espécie de balé-comédia. Transformar o Lago dos Cisnes numa absurda encenação cômica pode até ofender os mais conservadores. Ainda mais com as penas do cisne caindo durante a apresentação. Não dá para imaginar a reação de Tchaikovsky na plateia dos Trots diante dessa performance. Mas esses rapazes, travestidos de divas do balé clássico, acham os papéis tradicionais sufocantes e fora de moda. For me, dancing traditional ballet was very difficult. This wasn't difficult at all, but like staying with a traditional ballet company and yes, it was very restricting for me, you know, and something that always really bothered me about traditional ballet was that the girls got all the fun. They got all the spotlight, but it was really always the men behind them, you know, making them look fabulous. But no one ever really acknowledges that, or the audience never sees that, you know, and that was really frustrating. Mas os Trots garantem que a intenção não é ofender ninguém. O diretor artístico Tony Dobrin diz que as encenações são feitas por amor ao balé clássico. Everybody joined Trocadero because they love ballet and they love the idea of diva and the great ballerinas of the past and even some of the ballerinas of the present. And so that's really it's about taking a really bigger-than-life character and bringing it to the stage. Exagero é o lema do grupo de bailarinos. Eles chamam a atenção até nos detalhes, dos enormes cílios falsos às finíssimas sobrancelhas pintadas. É o toque da comédia. A paródia do sério mundo do balé clássico tem agradado plateias da Argentina, Japão, Rússia, Estados Unidos e Inglaterra. Depois de um balé comédia, vamos continuar pelo mundo da dança.
Michael Flatley é conhecido como Lorde da dança irlandesa. Ele está de volta aos palcos de uma maneira extraordinária. Andar sobre as águas e passar por gigantescas labaredas são algumas das façanhas de Flatley. A estreia da turnê foi nos jardins do castelo de Satzfey, na Alemanha. Tudo é grandioso. 50 bailarinos acompanham Michael Flatley num espetáculo de dança irlandesa que parece uma superprodução de cinema. Explosões e outros efeitos especiais são algumas das surpresas do show do Lorde da Dança. I always wanted to do a really big dance extravaganza. I wanted to do something with rock and roll sound and lighting and stage sets and costumes, plus all the talented dancers. No Castelo Satzfey, na Alemanha, o dançarino deu uma amostra do que vai ser o novo show. Por causa das extravagâncias nos shows, Flatley fez um seguro para as pernas no valor de 40 milhões de dólares. Não é de se estranhar. Os pés que entraram para o livro Guinness dos Recordes como os mais rápidos do mundo passam por chamas gigantescas a cada apresentação. Apesar dos sucessos, críticos dizem que Flatley é narcisista. Mas ele não se preocupa com isso e vai aprimorando os shows que vai apresentar na Europa e nos Estados Unidos. A última parada vai ser na Irlanda, a terra natal do artista. Foi lá, aos 4 anos de idade, que Flatley aprendeu com a avó os primeiros passos da dança irlandesa. Atualmente, os discípulos são muitos. Flatley mantém 4 grupos de dançarinos. Um se apresenta só na Europa. Outro grupo é responsável pelas turnês nos Estados Unidos. 2 grupos são fixos e se apresentam em Las Vegas e na Disney World. Em mais de 2.500 performances, a superprodução do artista irlandês foi vista por 5 milhões de pessoas. Por tudo isso, Michael Flatley é chamado de Lorde da Dança. Rebolar e rebolar, fazer exercícios no ritmo do bambolê. Pois é, aquele bom e velho bambolê está de volta na cintura das meninas coreanas. Mas é claro que os coreanos, maníacos por invenções, fizeram algumas modificações no brinquedo. O bambolê sempre foi um sucesso entre as crianças. Agora, as jovens coreanas utilizam o brinquedo como um aliado na luta contra a balança. Os fabricantes garantem que este bambolê proporciona o exercício ideal para quem quer emagrecer, sem o esforço da ginástica tradicional, sem tanto calor e suor. O inventor da nova moda sul-coreana diz que os Magic Hoops fazem ainda mais com as 49 bolinhas que massageiam o corpo das meninas. 기를 형성을 시켜가지고 일단 지압 안마의 효과, 그리고 미용의 효과, 또 변비 치료 효과, 또 요통 예방 치료 효과, 이러한 것들이 아주 탁월한 그런 상태로 저희가 개발을 완료시켰고요. Dizem que o efeito é parecido com o da acupuntura. Os exercícios com o bambolê ajudariam desde a digestão aos problemas de coluna. Mas será que é tudo isso mesmo? Ou apenas a diversão do velho e bom bambolê? 그래도 약간 자극은 있는데요. 살이 빠지는 느낌도 들고요. 굉장히 상쾌한 느낌이 드네요. O Magic Hoop passou por várias tentativas mal sucedidas antes de tomar a forma atual. O inventor do bambolê diferente chegou a perder uma casa e um terreno investindo na ideia. Mas a fé de Seo Yan-han na invenção foi recompensada. Atualmente os pedidos são tantos que a empresa que fabrica os Magic Hoops tem que produzir noite e dia sem parar. Quase 1 milhão desses novos bambolês estão sendo vendidos por mês na Coreia do Sul. E a novidade está sendo exportada para várias partes do mundo.
uma aula diferente. Crianças de uma escola do Japão aprendem com os alunos mais velhos. E a matéria é difícil, tecnologia industrial. Mas diversão é o que não falta nessa aula. O trabalho final é a construção de um carrinho de corrida elétrico. Crianças de todas as idades, no meio de parafusos, máquinas e ferramentas. Esta cena é possível graças a um projeto inovador da Escola Industrial de Toshimi, no Japão. Os alunos que estão terminando a escola deixam cadeiras e livros para virar professores, pelo menos por algum tempo. Yoshikazu Tsukahara está no último ano do curso de mecânica de automóveis. Ele é um dos 14 alunos que vão dar aulas para 35 crianças do primário. A finalidade do trabalho é a construção de um carrinho elétrico com material usado. O prazo é curto, são apenas 6 dias para terminar o projeto. As crianças não se assustam com as máquinas desconhecidas e também não têm medo nenhum de se machucar. Faz parte do trabalho de Yoshikazu evitar acidentes. Ele diz que sua maior preocupação é ser bem claro nas explicações. Mas com as crianças é preciso ter um atrativo a mais. As aulas devem ser divertidas para prender a atenção. A liberdade é total. O carrinho está quase pronto, mas alguma coisa não funciona. Eles estão preparados para tudo. Rapidamente resolvem o problema. Este aluno diz que a aula é muito divertida. Os aprendizes de mecânico adoraram a ideia de ter um aluno também como professor. O coordenador do projeto, Norio Koguchi, diz que só de ver as crianças dá para perceber que a ideia foi um sucesso. Mas a melhor parte está por vir. Depois de prontos, os carrinhos vão para a pista. Mesmo com alguns probleminhas de percurso, as máquinas surpreendem. Correm muito mais do que os jovens mecânicos poderiam imaginar. A equipe de Yoshikazu tem um pequeno contratempo. Nada que uma paradinha no box não resolva. No fim da corrida, a certeza de que o projeto deu certo. É o sinal de largada para novas turmas no ano que vem. Enquanto no Japão jovens ensinam as crianças, na Inglaterra são os adultos que vão para a escola aprender. Na agitada capital britânica funciona o Camden Working Men's College. Desde 1854, a escola é voltada exclusivamente para adultos. O projeto do Camden College começou há 151 anos. O colégio foi criado para a educação de adultos que não tiveram chance de ir à escola na infância. Havia um consenso entre os fundadores do Camden College de que a Europa de então estava ameaçada pelo fervor revolucionário e que uma maneira de mudar este quadro era garantir educação ao povo. A escola ensinaria técnicas de artesanato e cursos profissionalizantes aliados às matérias regulares. Mas o Camden College não ficou só nisso. O idealizador Frederick Morris juntou alguns amigos, entre eles intelectuais e artistas de grande prestígio na época, para fazer parte do grupo de professores. Dante Gabriele Rossetti, um legítimo representante do movimento artístico pré-rafaelista, logo se tornou o favorito dos estudantes. John Ruskin, outro grande pintor da época, também deu aulas em Camden. Enquanto Rossetti ensinava o uso das cores em pinturas dramáticas, Ruskin tratava de desenhos acadêmicos que entediavam alguns dos alunos. A intenção da escola não era nada modesta e ela foi espelhada nas universidades de Cambridge e Oxford, as instituições de maior prestígio da educação superior britânica. E foi dessas universidades que vieram a maioria dos professores de Camden College.
Até os anos 50, os professores trabalhavam como voluntários e a escola ainda não estava aberta para as mulheres. Hoje, 62% dos alunos são do sexo feminino. Muitos alunos gostaram tanto da experiência que continuam em Camden como professores ou trabalhando na coordenação. Brenda Collins, uma das alunas mais antigas, explica que a escola acabou se tornando um mundo particular. Era idealista, diz ela, quase socialista. Para ela, o colégio continua dando oportunidades para todos os alunos, sem impor regras. Existem dezenas de variedades de cogumelos nos continentes americano, europeu e asiático. Existem os cogumelos venenosos, os alucinógenos e os saborosos. Em nossa viagem pelo mundo, vamos à Rússia acompanhar uma família que se uniu a milhares de catadores de cogumelos para trazer de volta uma refeição especial. Nas florestas do norte da Rússia, as crianças aprendem a diferenciar os cogumelos comestíveis dos venenosos. Depois do fim do regime comunista, muitas famílias russas têm nos cogumelos sua principal refeição. Eles preparam os cogumelos frescos durante o verão e fazem reservas para o inverno. Os cogumelos têm um papel importante em toda a culinária russa. São usados em sopas, temperos e servidos com creme. Вообще грибы являются, непременным, я считаю, атрибутом русского застолья. Очень хорошей закуской. И как первое блюдо, как второе. Я считаю, что это необходимый атрибут. Este homem colheu cogumelos por mais de 30 anos. Ele diz que os cogumelos são representantes da cultura russa, assim como a vodka. Для меня, например, собирание грибов — это вот просто состояние души. Вот. Ну и вообще, как можно выпить просто водку без хороших, таких отборных, жареных грибов. Я никому не предложила. Я съем свой белый. Можем так. Ajegunle é uma das maiores favelas da Nigéria. A pobreza, a falta de condições mínimas de sobrevivência digna resultam em violência. Mas apesar das dificuldades, os nigerianos lutam para dar a volta por cima. Daddy Showkey é o maior cantor de reggae da Nigéria. Estrelas como Showkey cresceram nas ruas da favela de Ajegunle. Eles atravessaram um caminho difícil até alcançar a fama. A performance de Daddy Showkey no palco é agressiva. Os gestos são de luta e acrobacias. É desta forma que ele passa ao público a realidade de sua infância de centenas de jovens que atualmente vivem em Ajegunle, uma favela violenta na Nigéria. Eu faço parte da juventude do gueto. Eu passei por muitas coisas boas, ruins, péssimas. Por isso sempre volto às minhas raízes. Daddy Showkey tem 35 anos. Ele conseguiu alcançar a fama através da música. Daddy é conhecido na África e na Europa. O músico nigeriano cria suas composições inspirado nas experiências da infância. Através da música, Daddy transmite a importância de uma vida decente e digna. Ele acredita que pode oferecer um futuro melhor para essas crianças. Ver as crianças longe da marginalidade. Daddy diz que as crianças são a sua motivação. Ele acredita que um dia, esses meninos e meninas vão crescer, ter chances melhores das que ele teve e estarão livres do mal. O músico nigeriano atualmente vive em outro bairro da cidade, mas pelo menos uma vez por semana está presente no bairro onde cresceu. Aqui ele reencontra as raízes. Além das visitas constantes da favela, Daddy Showkey criou uma fundação para crianças. Quando Daddy chega na favela, é uma festa. Ele anda pelas ruas cantando seus sucessos.
As crianças vão atrás, cantando junto, com as letras na ponta da língua. Showky é um ídolo para a vizinhança. Já lançou 2 CDs com músicas que misturam o reggae clássico com os ritmos tradicionais africanos. No Japão existe um pântano com mais de 3.000 anos, que é o habitat de várias espécies de flores e animais raros. No pântano de Kushiro, o maior do Japão, voluntários se dedicam para conservar a fonte de alimentação de mais de 2.000 espécies da flora e da fauna. O pântano Kushiro fica em Hokkaido, no norte do Japão. São 200 milhões de metros quadrados. A temperatura é fria. No inverno pode chegar a 30 graus abaixo de zero. O pântano é a fonte de alimentação de mais de 2.000 espécies de flora e fauna. Há 30 anos, Tsuneo Hayashida dedica parte do tempo observando e fotografando as grulas japonesas. As fotos de Hayashida são reconhecidas e admiradas em todo o mundo. Hayashida diz que houve uma época em que as grulas japonesas estavam a ponto de se extinguir. Chegaram a existir apenas 33 aves dessa espécie, mas graças às atividades de preservação, as grulas formam atualmente uma população de 700 aves. Nos arredores do pântano de Kushiro existe um exuberante bosque. A coruja pescadora de Blackstone é a guardiã simbólica do parque. Esta espécie de coruja também está ameaçada de extinção. Sumio Yamamoto se preocupa ativamente com a preservação das corujas. Ele diz que ao redor do pântano é possível que existam apenas 100 aves desta espécie. Keisuke Saito é mais um defensor da coruja de Blackstone. Saito cuida das corujas feridas e devolve as aves ao meio ambiente. Há 20 anos, o bosque sofreu com a exploração madeireira. Montanhas inteiras foram devastadas. Para restaurar o ambiente, voluntários se dedicam ao replantio das árvores cortadas. O pântano de Kushiro é também o habitat de flores exóticas, como a dama do Senegal. Ela só floresce uma vez por ano e por apenas 10 dias. Yoshihito Sato atualiza diariamente uma página na internet sobre o pântano de Kushiro. Ele diz que para impedir a destruição é preciso mostrar às pessoas que no Japão existem lugares como o pântano de Kushiro. Uma associação regional japonesa criou passeios ecológicos para pequenos grupos de turistas. É mais uma tentativa de conscientização sobre a importância do pântano. Vários estudantes estrangeiros são convidados para conhecer o que vem sendo feito para a preservação do pântano de Kushiro. O pântano de Kushiro é um exemplo de harmonia com a natureza. Toda a vida silvestre deve ser preservada, para que as futuras gerações também possam apreciar o pântano de Kushiro. O Pelo Mundo está terminando. Mas na semana que vem tem mais. Terminamos com as imagens do Le Ballet Rocadero. Tchau. A gente se vê.
Nosso entrevistado no Espaço Aberto foi pastor presbiteriano, teólogo, filósofo, professor de filosofia política, psicanalista, escritor, poeta, e tudo conduziu Rubem Alves a um restaurante, onde todas as suas teorias se comprovam, principalmente a teoria do prazer e do amor. Carpe diem, não perca. Espaço Aberto com Chico Pinheiro, neste sábado, 9h30 da noite. Cresce o rombo da Previdência. Já somos 6 bilhões de humanos sobre o planeta. E um golpe de Estado no Paquistão já alimenta o medo de uma catástrofe atômica. São esses os temas do Globo News Painel desta semana, com as presenças do governador do estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, do geógrafo Milton Santos, professor emérito da Universidade de São Paulo, e do cientista político Christian Lobauer, pesquisador do Núcleo de Política Internacional da Universidade de São Paulo. Globo News Painel, neste sábado, 11 da noite. Sábado, 16 de outubro, você vai ver nesta edição do Em Cima da Hora. Na reunião do presidente Fernando Henrique Cardoso com 15 governadores de estado, ficou decidido que vão ser enviadas 2 emendas constitucionais ao Congresso para reduzir o rombo da Previdência. Milhares de pessoas pedem ajuda à Santa Edviges, a padroeira dos endividados, para resolver os problemas financeiros. 15 homens armados assaltaram nesta madrugada a casa do comediante Renato Aragão, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Terceiro dia seguido de protesto e violência nas ruas de Jakarta, capital da Indonésia. Os manifestantes contra o presidente Yusuf Habib enfrentaram a polícia nas ruas. Um terremoto sacudiu hoje a região sul da Califórnia e assustou os moradores de Los Angeles e cidades vizinhas. O tremor registrado às 2h30 da manhã, hora local, e 8h30 da manhã em Brasília, atingiu 7 graus na escala Richter. 7 pessoas morreram com a passagem do furacão Irene pela Flórida. E os gols de hoje pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo perde pela 4ª vez seguida e o Vasco consegue uma bela vitória sobre o Palmeiras. Você está ligado na Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar. Depois de 4 horas de reunião, 15 governadores e o presidente Fernando Henrique chegam a um acordo para a solução do rombo da Previdência. 2 emendas constitucionais vão ser enviadas ao Congresso. Uma delas para permitir a contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas. A outra estabelece um teto salarial para os servidores dos estados e municípios. O anúncio do acordo foi feito pelo ministro da Previdência Social, Valdec Ornelas, que falou aos jornalistas ao lado dos governadores do Ceará, Tasso Gereissati, do Maranhão, Rosiana Sarney, e do Paraná, Jaime Lerner. 2 emendas constitucionais. Uma que vai tratar da contribuição dos inativos e pensionistas do serviço público para fins de previdência social dos funcionários. Isso não envolve, fique claro, aposentados e pensionistas do setor privado. Somente serve funcionários públicos, federais, estaduais e municipais. Isso será também estendido aos estados e municípios. De outro lado, uma outra emenda constitucional vai tratar da fixação do subteto para os estados no que diz respeito aos gastos com pessoal. Esse é um outro ponto também consensual entre os governadores e o presidente da República. No próximo dia 22, nós teremos uma outra reunião com todos os governadores da federação. Nós vamos elaborar durante esta semana as minutas, serão distribuídas e todos os governadores, vai haver uma comissão de governadores que vai também servir de interlocutor com os demais para articular a aprovação do texto final desta minuta, que será formalmente aprovada no dia 22 por todos os governadores. Além desse assunto que o ministro acabou de falar, nós tratamos o assunto da Lei Candir, o assunto do FEF, o assunto esse do Fundo de Capitalização, o assunto do Fundef e a Lei de Responsabilidade, que ficou instituído. Ficou instituído que nós faríamos uma comissão de 3 governadores
juntamente com o Executivo, para que apresentássemos no dia 22 para todos os governadores um estudo completo a respeito da Lei Candir, um estudo também a respeito do FEF, do Fundo de Capitalização e da Lei de Responsabilidade. Nós faríamos uma reunião com o relator, já que a lei foi enviada ao Congresso Nacional. Contra o FEF, no que diz respeito ao FEF, já foi praticamente solucionado. O governo federal tem uma emenda constitucional no Congresso que termina com o FEF para os estados e municípios em dezembro. Os meses de outubro, novembro e dezembro, nós descontaríamos o FEF, mas abateríamos da nossa dívida durante o período do ano 2000. A nova reunião com os governadores, que deveria acontecer em Maceió no dia 22, foi transferida para Brasília e vai contar com a participação dos presidentes da Câmara e do Senado. A principal decisão do presidente Fernando Henrique Cardoso com os 15 governadores reunidos aqui no Palácio da Alvorada foi uma decisão unânime, é mesmo o encaminhamento de duas propostas de emenda à Constituição ao Congresso. A que estabelece a contribuição dos inativos e pensionistas deve ter alíquotas negociadas e definidas durante a próxima semana. A outra emenda, que pretende fixar um teto salarial nos estados, na verdade, ela põe um limite para o salário dos servidores de estados e municípios. Esses salários, muitas vezes, acabam comprometendo todo o programa de ajuste fiscal. E também a comissão que vai ser formada para discutir as outras negociações vai ser formada pelos governadores Jaime Lerner, do Paraná, Ronaldo Lessa, de Alagoas, e Jarbas Vasconcelos, de Pernambuco. Eles vão negociar a Lei de Responsabilidade Fiscal e também a Lei Candir. E na próxima reunião do dia 22 aqui em Brasília, também deve ser acertado o fim do limite de gastos com inativos, que é hoje de 12% para os estados. Brasília, Carlos Delanoy para o Em Cima da Hora. A Justiça tenta conter os abusos da própria Justiça. O Ministério Público do Pará quer reverter a decisão dos juízes do Tribunal Regional do Trabalho, que aumentaram os próprios salários em quase 170%. Eles passaram a ganhar R$4.000 a mais que os ministros do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público do Trabalho do Pará considerou inconstitucional a medida dos juízes do TRT que aumentaram seus próprios salários de R$ 6.480 para R$ 16.903. Eles passam a receber mais de 124 salários. O Ministério Público contesta, alegando que há um teto máximo para o funcionalismo público, que é R$ 12.720. É quanto ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Por isso, a procuradora Célia Medina entrou com um recurso e uma ação cautelar no Tribunal Superior do Trabalho, pedindo a suspensão do novo salário dos juízes. O Ministério Público também quer que os magistrados devolvam o que já receberam. De Belém, Marcelo Dantas para o Em Cima da Hora. Hoje, crianças de até 5 anos de idade receberam a segunda dose da vacinação contra a paralisia infantil. O movimento nos postos de saúde em São Paulo foi grande. A expectativa é de que 3.250.000 crianças tenham sido imunizadas no estado. Não há nenhum caso da doença em São Paulo desde 1988. No Jardim Zoológico do Rio, além de tomar as 2 gotinhas da vacina, a garotada se divertiu com os Teletubbies. O movimento foi grande durante todo o dia. Em Belo Horizonte, a campanha de vacinação teve criança com rosto pintado. Neste posto, a prefeitura montou um mini-parque com piscina de bolinhas, cama elástica e pula-pula. Houve fila porque a vacina chegou com 1 hora de atraso. No sul do país, o movimento nos postos de vacinação foi pequeno, por causa da chuva. No Paraná, um posto de vacinação foi montado na Ponte da Amizade, na fronteira do Brasil com o Paraguai. E até os turistas aproveitaram para vacinar os filhos. No Recife, os bonecos gigantes de Olinda caíram no frevo para atrair as crianças. Há 11 anos não são registrados casos de paralisia infantil no estado. Em Aracaju, quem estava com a carteira de vacinação atrasada